Você sabia que algumas das construções mais impressionantes da história estão registradas na Bíblia? Algumas foram erguidas com riquezas imensuráveis, enquanto outras caíram de maneiras misteriosas. Há ainda aquelas que a ciência tenta explicar, mas não consegue. Neste vídeo, você vai conhecer as 5 maiores construções bíblicas e os segredos que elas guardam, e a última vai deixar você sem palavras. Preparado para essa jornada por fé, história e arqueologia? Vamos começar! Já pensou em como seria construir um navio gigantesco sem as tecnologias atuais, sem guindastes, serras elétricas e usando apenas madeira, mãos calejadas e muita fé? Pois foi exatamente o que Noé fez. E neste vídeo, vamos explorar esse mistério fascinante que atravessa milênios e continua a intrigar cientistas, arqueólogos e fiéis. A Bíblia nos relata que, em um tempo de grande corrupção na Terra, Deus escolheu Noé para uma missão impossível: construir uma gigantesca arca para salvar sua família e os representantes de cada espécie animal de um dilúvio global. Imagine a cena. Noé recebe essa ordem divina e começa a cortar madeira, fazer encaixes e criar compartimentos. O trabalho foi árduo, durou décadas, e ele enfrentou zombarias, calor intenso e o peso da responsabilidade de preservar a criação divina. A arca não era um barco comum. Suas dimensões eram impressionantes, com cerca de 135 metros de comprimento, 22 metros de largura e 13 metros de altura. Para ter uma ideia, isso equivale ao tamanho de um grande navio cargueiro moderno. E tudo isso foi feito de madeira de gofer, coberta com betume para resistir às águas. Agora, pense, como Noé conseguiu realizar essa tarefa sem ferramentas avançadas? Como ele organizou os animais? E será que realmente houve um dilúvio que cobriu as montanhas? Alguns geólogos e historiadores encontraram evidências de grandes inundações na região da Mesopotâmia, sugerindo que, há milhares de anos, um evento catastrófico pode ter submergido grandes áreas, dando origem à lenda do dilúvio. Além disso, há supostas descobertas da própria arca. Em 1959, um piloto turco sobrevoou o Monte Ararat e viu uma formação que se parecia com o casco de um navio. Desde então, várias expedições tentaram confirmar se os restos da Arca de Noé estão ali. Alguns desses grupos encontraram pedaços de madeira petrificada e estruturas geológicas compatíveis com um grande barco. Mas será que é realmente a Arca de Noé? A ciência ainda discute, mas a fé continua firme. Agora, imagine-se diante de uma cidade cercada por muralhas imponentes, tão espessas que poderiam resistir a qualquer ataque. Mas, de maneira surpreendente, essas muralhas desabram, não por máquinas de guerra, mas pelo som de trombetas e gritos de fé. Estamos falando de Jericó, uma das cidades mais antigas do mundo e palco de um dos eventos mais impressionantes da Bíblia. Mas será que isso realmente aconteceu? E o que a ciência diz sobre a queda das muralhas? A Bíblia descreve Jericó como uma cidade fortificada, com muralhas que pareciam impenetráveis para os israelitas, que acabaram de sair do deserto após 40 anos de peregrinação. Conquistar Jericó era uma tarefa gigantesca, mas Deus tinha um plano. Ele ordenou que o exército de Israel marchasse em volta da cidade por 6 dias, uma vez ao dia, em silêncio. No 7º dia, deveriam dar 7 voltas, tocar suas trombetas e gritar. E então, algo extraordinário aconteceu. As muralhas caíram. Agora, pare e pense, isso é realmente possível? Como uma simples marcha e o som de trombetas poderiam derrubar muralhas tão resistentes? Durante o século XX, vários arqueólogos investigaram Jericó e encontraram ruínas impressionantes. Uma das descobertas mais surpreendentes foi feita pela arqueóloga britânica Kathleen Kenyon, que escavou a área na década de 1950. Ela encontrou restos de muralhas maciças, mais surpreendente ainda, evidências de um colapso repentino. As paredes pareciam ter desmoronado de dentro para fora, em vez de terem sido derrubadas por um ataque externo, como as catapultas. Isso coincide com o relato bíblico, onde as muralhas caem não por arietes, mas pelo poder de Deus. Alguns estudiosos tentaram uma explicação natural para o evento, sugerindo que um terremoto pode ter sido responsável pela queda das muralhas. Jericó está localizada sob uma falha geológica e tremores de terra eram comuns na região. Cientistas argumentam que um grande terremoto no momento exato poderia ter derrubado as muralhas, mas a grande questão é:
Como Josué e os israelitas poderiam ter previsto quando o terremoto aconteceria, e como ele teria ocorrido exatamente no momento em que as trombetas tocavam e os gritos de guerra eram ouvidos. E agora, prepare-se, pois a próxima construção que vamos explorar é ainda mais enigmática e fascinante. Imagine um edifício tão grandioso que suas paredes eram revestidas com ouro puro e a luz do sol refletia como um brilho celestial. Estamos falando do Templo de Salomão, a maior obra de arquitetura já construída por Israel. Mas como essa maravilha foi erguida? O que a arqueologia revela sobre sua existência e seu significado espiritual? Salomão, o rei mais sábio de Israel, recebeu de seu pai Davi a missão de construir uma casa para Deus, e o local escolhido foi o Monte Moriá, o mesmo lugar onde Abraão quase sacrificou seu filho Isaque. A construção foi um projeto colossal. As pedras foram talhadas com precisão e transportadas para o templo sem o uso de martelos ou ferramentas, conforme a ordem divina. O cedro do Líbano, uma madeira nobre da época, foi trazido em grande quantidade para adornar o interior do templo. E o mais impressionante, todo o interior era revestido com ouro puro. Querubins esculpidos, palmeiras e flores decoravam as paredes, enquanto o Santo dos Santos, o lugar mais sagrado, abrigava a Arca da Aliança, símbolo da presença de Deus entre o povo. Após 7 anos de trabalho, o templo foi finalmente concluído, mas algo ainda mais grandioso estava por vir. Salomão convocou todo o povo de Israel para uma cerimônia inesquecível. Diante do altar, o rei fez uma oração pedindo que Deus habitasse naquele lugar. Foi então que algo sobrenatural aconteceu. Uma nuvem gloriosa encheu o templo e o fogo do céu desceu, consumindo os sacrifícios no altar. Era um sinal claro de que Deus havia aceitado aquele templo como seu santuário. Os israelitas se ajoelharam, maravilhados, pois estavam na presença viva de Deus. Agora, prepare-se, pois a próxima construção que vamos explorar é ainda mais surpreendente. Imagine um mundo onde todos falam a mesma língua, sem barreiras, sem fronteiras, unidos por um único propósito: construir uma torre tão alta que alcançasse o céu. Porém, essa ambição, ao invés de aproximar os homens de Deus, provocou sua ira. Então, algo inimaginável ocorreu. A comunicação foi interrompida e a construção parou para sempre. Mas o que realmente foi a Torre de Babel? Ela existiu? O que a arqueologia revela sobre essa história? E, mais importante, qual a lição que essa construção nos ensina até hoje? A Bíblia conta que, após o dilúvio, os descendentes de Noé começaram a se espalhar e povoar a terra. Em determinado momento, decidiram se estabelecer na planície de Sinar, o que hoje corresponde à Mesopotâmia. Usando uma tecnologia inovadora para a época, tijolos queimados e betume como argamassa, começaram a construir uma torre que chegasse aos céus. Não era apenas uma obra arquitetônica, mas um símbolo de orgulho e autossuficiência. Façamos para nós um nome, para que não sejamos espalhados pela face da terra, diziam Gênesis 11:04. Eles queriam desafiar a Deus, mas ele interveio. Ao ver a ambição humana, Deus tomou uma decisão radical. Confundiu a língua das pessoas para que não se entendessem mais. De repente, um trabalhador pedia um tijolo, mas o colega entendia que ele queria água. O mestre de obras dava ordens, mas ninguém o compreendia. Em um instante, o caos tomou conta do canteiro de obras e a construção foi interrompida. O povo foi forçado a se dispersar pelo mundo, formando diferentes nações e culturas. Esse evento marcou o nascimento das línguas que falamos hoje. Mas será que isso é apenas um mito ou há evidências dessa torre? Muitos estudiosos acreditam que a Torre de Babel pode ter sido inspirada por uma zigurate, um tipo de templo em forma de pirâmide escalonada que existia na Mesopotâmia. A mais famosa delas é Temeneki, um grande templo na antiga Babilônia dedicado ao deus Marduk. Inscrições babilônicas se referem a esse lugar como a casa que une o céu e a terra, um nome que lembra muito o objetivo da Torre de Babel. Registros históricos indicam que Temenki foi destruída várias vezes antes de ser abandonada. Será que essa foi a torre original mencionada na Bíblia? Não há uma resposta definitiva, mas as semelhanças entre as descrições são impressionantes. Agora, reflita: o que você tem construído? Algo para a glória de Deus ou para a sua própria glória? Se você escolhe construir sua vida com base na vontade de Deus, escreva agora: Senhor, eu quero edificar minha vida em Ti.
No próximo capítulo, exploraremos outra construção bíblica que desafia a lógica e a história. Imagine viver em uma época em que seu povo foi arrancado de sua terra, levado ao exílio e viu o templo sagrado ser destruído. Seria o fim da conexão com Deus? Não para os judeus. Quando voltaram do cativeiro na Babilônia, trouxeram consigo o sonho de reconstruir o templo e restaurar sua fé. O segundo templo de Jerusalém não foi apenas um edifício, mas um símbolo de renascimento, esperança e identidade para toda uma nação. Mas como ele foi construído, o que o tornava especial, e por que foi destruído? Após 70 anos de exílio na Babilônia, os judeus finalmente receberam permissão para voltar para casa. O rei persa Ciro, o Grande, ordenou a reconstrução do templo e até ajudou com recursos para a obra. Mas, ao iniciar a construção, eles perceberam uma dura realidade. O novo templo não seria como o de Salomão. Ele era menor, menos luxuoso, sem a Arca da Aliança, sem o brilho do ouro puro cobrindo suas paredes. Os anciãos que lembravam do primeiro templo choraram de tristeza, pois aquele parecia pálido em comparação. Mas Deus enviou uma mensagem por meio do profeta Ageu. A glória desta última casa será maior do que a da primeira. Ageu 2:09. O que isso significava? Como um templo aparentemente inferior poderia ser mais glorioso que o de Salomão? Séculos depois, o rei Herodes, o Grande, decidiu expandir e embelezar o segundo templo. Ele o transformou em uma das mais impressionantes construções do mundo antigo. Dobrou o tamanho da esplanada do templo, criou um gigantesco sistema de colunas e passarelas, revestiu partes do templo com ouro e mármore branco. O resultado foi um edifício que brilhava sob o sol de Jerusalém, deixando os visitantes maravilhados com sua beleza. Esse templo se tornou o coração do judaísmo. Foi lá que Jesus ensinou, expulsou os mercadores e anunciou que um dia o templo seria destruído. E foi exatamente o que aconteceu em 70 depois de Cristo. Durante a primeira revolta judaica, os romanos cercaram Jerusalém. Após meses de luta, invadiram a cidade e incendiaram o templo. Relatos históricos dizem que o ouro derreteu e escorreu entre as pedras, levando os soldados romanos a desmontarem tudo para pegar o metal precioso. Hoje, tudo o que restou foi o Muro das Lamentações, um pedaço da estrutura que ainda se mantém de pé, lembrando os judeus da grandeza e da dor pela perda do templo. O templo era o lugar da presença de Deus, onde sacrifícios eram oferecidos e o povo buscava perdão e orientação. Mas algo mudou. Jesus veio e trouxe uma mensagem revolucionária. Destruam este templo, e eu o reconstruirei em 3 dias. João 2:19. Agora, reflita. Se Deus quer habitar em você, será que sua vida está preparada para recebê-lo? Se você deseja ser um templo vivo para Deus, escreva agora: Senhor, habite em mim. Isso foi apenas o começo. Para entender mais sobre a história da Bíblia, assista ao vídeo sobre como era a vida em Israel naquela época. Você vai descobrir detalhes fascinantes sobre a cultura, o dia a dia das pessoas, suas vestimentas, alimentos e como a fé moldava cada aspecto da sociedade. Clique no vídeo na tela e embarque nessa viagem no tempo.